Eu estou falando com vocês aqui nesta quarta-feira, dia 12 de agosto. 12 de agosto, dia do advogado. É o meu dia, inclusive. Sou jornalista, mas eu também sou advogado. Eu até não advogo muito, não. Aliás, advogo muito pouco. Amigos meus que são advogados costumam dizer para mim o seguinte, brincando, Políbio, não diga que você é advogado, você é bacharel. Mas eu sou advogado, sim, inscrito na OAB do Rio Grande do Sul, aqui sob o número 8.771, com as minhas mensalidades em dia. Tem colegas que não gostam muito de mim, que já pediram até que a OAB do Rio Grande do Sul aqui caçasse várias vezes o meu registro como advogado, porque até não pelo que eu faço na área do direito, mas pelo que eu faço no jornalismo. Na verdade, é bom que vocês saibam que eu só atuo na área judicial em pequenas causas. Eu já disse aqui para vocês que a petezada, principalmente, não me larga. Há 30 anos nós estamos litigando aí nas áreas criminal e civil. Né? Ganho algumas, perco outras. Quando as questões são muito pequenas, eu mesmo me defendo. E até que me defendo bem. São tudo questões ligadas à opinião, minha liberdade de expressão. Que essa gente tem tentado, ao longo dos últimos 30 anos, tirar os meus empregos. Conseguiram, de fato. Né? Trancaram o meu acesso a qualquer jornal, rádio e televisão aqui da mídia corporativa do Rio Grande do Sul. Conseguiram me tirar. Depois eles tentaram tirar a minha liberdade, né? Ações penais. Bom, isso até agora eles não conseguiram. Em 30 anos eu tenho uma condenação, que foi coisa de 6 meses com direito a sursi, então acabei não indo para a cadeia. E eles vêm tentando, sobretudo na área civil, tomar o meu patrimônio, tirar o meu patrimônio. Mas eu não tenho nada. Eles quase sempre quebram. De vez em quando eles pegam algum tostão ali na minha conta bancária, mas eles têm quebrado a cara invariavelmente. Mas a verdade é que eu ganho quase todas elas. Né? Eu tenho vários escritórios de advocacia aí que me ajudam. Dr. Luiz Francisco Correia Barbosa, que foi juiz, inclusive, aqui no município de Sapucaia do Sul, foi prefeito depois. Barbosinha, é um dos advogados, inclusive, do Roberto Jefferson. Ele é da Executiva Nacional do PTB. Ele tem me defendido, sobretudo, no Supremo Tribunal Federal, em Brasília, porque eu litigo em todas as instâncias. Né? Eu estou igual o Lula, eu vou até não dar mais. Né? Então, o doutor Barbosa, o doutor Barbosa é o que mais me defende aí, há muito mais tempo. Né? Mas tem o doutor, ali o pessoal do Scalzilha aqui, Altos, né? Que também, na área civil, quando a coisa está muito encrespada, né? Eu uso o escritório do Scalzilha Altos aqui. Né? Outras causas, agora, mais recentemente, tenho trabalhado muito com o escritório do Vernet Carvalho, né? O pessoal, o doutor Nilton Carvalho. Não perdemos uma até agora. Só esse ano nós conseguimos derrotar o ex-governador Tarcísio Genro. Esse, na área penal, estava querendo que me enfiar na cadeia por crime de opinião. A filha dele, a Luciana Genro, também, esse ano também. Também a ação criminal contra mim, queria me enfiar na cadeia também. E um artista aqui de Porto Alegre, Cacai, essa não tem nada a ver com, digamos, política propriamente dita. Eu postei uma foto dela numa cena de carnaval aqui no Rio Grande do Sul, ela não gostou, achou que tinha direitos autorais e que, além disso, eu coloquei ela com seios à mostra ali, aquilo era uma... Ela não gostou, mas perdeu também. Claro, essa tem recurso, a Luciana não tem mais recurso, o Tarso tem recurso. Mas são apenas alguns exemplos aqui. Eu até nem sei mais por que eu estou falando isso para vocês aqui, porque hoje é quarta-feira, porque não era sobre isso que eu queria falar. Né? Hoje é quarta-feira, o tempo está muito feio aqui em Porto Alegre, cinza, plúmbio, chove, temperatura baixíssima. Vocês podem ver aqui por esse casaco que eu estou vestindo aqui. Mas eu estava dizendo para vocês que hoje, agora quase sempre tem notícias que deixam a gente um pouco perplexo. Hoje, para mim, o que me chamou muita atenção, talvez você esteja acompanhando isso também, foram essas demissões dos 2 secretários especiais do Ministério da Economia. São cargos que equivalem a um ministro de Estado.
o Salim Matar, um empresário de sucesso no Brasil, foi o fundador da Localiza. Salim Matar, que se demitiu da Secretaria de Desestatização. E o Paulo Weber, que é aqui do Rio Grande do Sul, que é da Secretaria, de outras coisas assim, de desburocratização. Olha, desestatizar a tarefa do Salim Matar e desburocratizar a tarefa do Paulo Weber, desse gaúcho, não é coisa para... Não é pouca coisa. Eu ia dizer não é coisa para amador. Apesar de que ambos são da iniciativa privada e no governo as coisas são diferentes, como constatou, aliás, o Salim Matar numa carta que publicou hoje no Brasil Jornal explicando por que saiu do governo. Ele saiu porque, segundo o balanço que fez, não dá para fazer as coisas ali, para desestatizar, pelo menos no volume, no ritmo que ele queria. Né? Sempre se trabalhou aqui no Brasil com a informação de que nós tínhamos aqui no Brasil 134 empresas estatais federais ou participação de empresas estatais federais ou do Tesouro, 134, ou estatais federais ou participações, 134. O Salim Matar conta nessa carta que ele publicou hoje nos jornais que ele foi atrás dos números e verificou que não era 134, não. São 698 estatais federais ou participações de estatais ou do governo federal. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, nós temos aqui vários exemplos. Por exemplo, no Polo Petroquímico de Triunfo, quase a metade do Polo Petroquímico de Triunfo é do governo federal, é da Petrobras, mas dá no mesmo. 49%. O outro sócio dominante é a Odebrecht. A própria Odebrecht já disse que queria vender, já faz desde o fim do governo do Temer, não vende, o Petrobras também não consegue vender. Nós temos outros casos aqui, como o da ACE, que é a Companhia Estadual de Energia Elétrica, que está com um rombo bilionário. A Eletrobras é sócia, não consegue também vender a sua participação. Enfim, mas no total são 698. O Salim Matar ficou perplexo quando constatou, por exemplo, que o Banco do Brasil ele era sócio até de um banco no Egito. Vocês vejam só. A Caixa Econômica Federal tinha uma participação numa estatal da Venezuela. Olha, são 698. É um trabalho de Hércules. Bom, eles se demitiram. Né? Os dois chegaram à constatação de que não iam conseguir levar avante o que estavam fazendo ali. Né? O presidente Bolsonaro até tirou uma nota hoje. Não queimou os dois. Né? Não falou mal deles. Né? Até disse que compreendia as razões deles, né? Por terem saído. O fato é que o Salim Matar e o Paulo Weber, a rigor, eles mesmos deixaram isso bem claro. Eles querem voltar para a planície para vender o seu peixe aí da liberalização da economia, porque acho que o que eles conseguiram fazer dentro do governo, eles estavam fazendo. Mas não pode ir muito além disso aí, do que estavam fazendo aí. Eu tenho visto hoje muita gente com as quais eu tenho conversado que manifestaram muita contrariedade com a saída desses dois secretários especiais, importantíssimos no governo Bolsonaro, importantíssimos para quem defende uma política de liberalização da economia, baseada, sobretudo, numa rápida e acelerada desestatização. Muita gente aí muito preocupada. Esse governo, você veja agora, está recuando, não vai mais desestatizar nada, não vai desburocratizar nada. Tem gente que já está querendo bancar o isentão e ir para cima do muro de novo. Eu já falei para vocês várias vezes que nós estamos no meio de várias batalhas aí, de várias naturezas. Mas a gente não pode perder a confiança no comandante. Não é possível fazer isso aí. Né? Perde-se algumas batalhas, ganha-se outras batalhas, mas não dá para perder a confiança. Aliás, os próprios Salim Matar e o Paulo Weber, quando saíram, disseram que não perderam a confiança no governo, não. Eles vão apenas para outro tipo de trincheira para batalhar de outra forma para ganhar apoio da sociedade para que ela apoie mais firmemente as políticas de economia liberal, liberalizantes do governo Bolsonaro, que, aliás, esse ano enfrenta um problema gravíssimo
Os liberais em todo o mundo, nesse momento, com a pandemia do vírus chinês, enfrentam problemas gravíssimos. Por que razão? Porque é óbvio que com a pandemia, mesmo os governos mais liberais, como são os casos, por exemplo, dos governos dos Estados Unidos com o Trump, do Brasil, do Bolsonaro, mesmo esses governos que defendem o equilíbrio das contas públicas e, portanto, o ajuste fiscal, mesmo esses sabem muito bem que agora não é a hora de implementar esse tipo de política, até pelo contrário, porque é preciso abrir as burras dos cofres públicos para socorrer milhões de brasileiros aqui, ou milhões de americanos, milhões de pessoas em todo o mundo, precisam ser socorridas com dinheiro da onde? Da onde que pode sair esse dinheiro todo? Claro que nós aqui colocamos dinheiro nos cofres públicos, mas sai de políticas públicas mesmo, como as que estão sendo realizadas aqui no Brasil. Só esse auxílio emergencial aí de R$ 600 por mês, ele já está beneficiando alguma coisa como 60 milhões de brasileiros que, de outra forma, estariam perambulando pelo meio da rua aí, até revirando lixo. E não estão. Esse governo do Bolsonaro, ele está exatamente implementando uma política que não faz parte do fenômeno liberal. Quer dizer, vai ter que deixar isso um pouco para tentar segurar o que for possível das contas públicas, mas é evidente que durante pelo menos algum tempo os cofres públicos terão que ser abertos, como estão sendo abertos da maneira que está sendo aberta. A economia, portanto, ela precisa ser retomada a pleno agora, imediatamente, porque não é possível que os recursos públicos continuem vazando do jeito que estão vazando, porque vai chegar um momento em que eles não existirão mais, porque dinheiro não nasce em árvore. Dinheiro de governo é dinheiro que decorre da economia do setor privado, do trabalho dos trabalhadores e do empreendedorismo dos empresários. É dali que sai. É onde se gera riqueza. O governo não gera riqueza. Ele até administra uma parte dessa riqueza que lhe é atribuída pela iniciativa privada, por trabalhadores e por empresários. Então tem que retomar. Por isso que o Bolsonaro, inclusive, desde o início, ele tem dito exatamente isso aí. Olha, temos que compatibilizar a saúde das pessoas com o emprego das pessoas. Não dá para separar essas duas coisas. Enfim, eu queria até falar muito mais com vocês a respeito dessas coisas todas aqui, mas acho que já falei demais. Eu só queria lembrar para vocês, assim, sintetizando duas coisas, tá? Primeiro, esse governo ele foi eleito com um viés absolutamente conservador em relação aos costumes, aos valores. O fiador e a execução de uma política conservadora em relação aos costumes é o próprio Bolsonaro. Ele é o fiador, ele é o garantidor e o executor. Nem precisa ter ninguém ali. Nem precisaria estar a Damares ali no desenvolvimento social, enfim, os ministros mais ligados à área social. Nem precisaria. O próprio presidente Bolsonaro tem esse compromisso e ele mesmo vela por isso 24 horas por dia. Então, do ponto de vista dos costumes e dos valores, esse governo é um governo de corte conservador. E é, no que diz respeito à economia, um governo de corte liberal, que é o contrário dos governos que tivemos aí desde a Constituição de 88 para cá, com viés, por mais que façam um discurso liberalizante e fizeram, tira o colo, né? Os outros todos têm um viés estatizante enorme, né? Nós não chegaríamos a ter 638 empresas estatais ou participações em outras empresas, inclusive privadas, se não fosse esse viés estatizante aí, que nos conduziu, inclusive, a esse brete em que a economia brasileira se meteu aí, porque nos últimos 2 anos, por exemplo, do governo da Dilma Rousseff, em 2015, o produto interno bruto caiu 3,55%. E no ano seguinte, em 2016, caiu 3,31%, ocasionando uma recessão em 2 anos de mais de 9% na queda da economia, na queda do PIB, provocando a maior recessão de toda a história, e pior do que isso ainda, com uma inflação ascendente. Ou seja, ela caiu, uma das razões, além das pedaladas fiscais, foi isso aí também. Como dizia aquele assessor do Bill Clinton, a economia é estúpida. Ela não tem como, ela não sobreviveu a isso. E assume o Temer aí com o compromisso de restabelecer uma política que conduzisse ao equilíbrio
o equilíbrio fiscal e, portanto, ao domínio da inflação e uma retomada do desenvolvimento econômico para poder gerar emprego, renda e também riqueza. O Temer até conseguiu algum sucesso no primeiro ano aí, porque ele saiu daquela pavorosa recessão para um crescimento já em 2017 de 1%, 1,06%, e no ano seguinte, 2018, 1,14%. Mas no segundo ano já o Temer já foi baleado nas asas. Vocês se lembram daquela conversa da JBS com ele? Foi baleado nas asas. E se elege o Bolsonaro, que continuou essa política de busca do equilíbrio fiscal aí com seu posto de Ipiranga, né? E conseguiu aí terminar o primeiro ano passado, com a economia crescendo pouco mais aí de 1%, né, no ano passado. Esse ano agora nós vimos um viés de crescimento muito melhor, mas a pandemia jogou tudo por água abaixo. Enfim, senhores, o presidente Bolsonaro também, nessa mensagem que passou hoje, ele reafirmou os seus compromissos, não apenas com a economia liberal, mas com esses dois vieses aí que vinham sendo defendidos por esses dois secretários que se demitiram. Um compromisso com a desestatização e um compromisso com a desburocratização. Mas, como dizia Jaque, o Estripador, vamos por partes. Essas não são as prioridades deste ano, por mais que reclamem, não são as prioridades deste ano. E o ministro Paulo Guedes sabe perfeitamente disso aí e trabalha com parceria estreita. E vocês não temam, não, porque ele não vai sair do governo. O Paulo Guedes não vai sair do governo. Eu até gosto muito do Salim Matar e do Paulo Apio, mas eu acho que eles tiveram uma atitude covarde ao se demitir. Num momento como esse, não é possível que ninguém da tripulação saia por vontade própria e apenas porque não estão satisfeitos com o ritmo das coisas que estão acontecendo, percebendo a gravidade da situação da pandemia que nós estamos enfrentando aqui no Brasil. Mas, enfim, vamos confiar no nosso comandante aí, porque reforçando a posição política dele é que nós poderemos avançar com as pautas de compromissos com os valores, com os costumes, né, conservadores e com a liberalização da economia. Portanto, com o restabelecimento do equilíbrio fiscal, do domínio da inflação e o crescimento da economia. Vamos confiar porque vai dar certo. Nós vamos vencer isso aí.